Que a paz seja convosco. É uma imensa alegria que estamos aqui em mais um culto dos homens, homens de honra. O tema nessa noite é: não brinque com a unção. Gostaria que você pegasse a palavra de Deus, abrisse comigo lá em Juízes, capítulo 16, versículo de número 16. Diz assim: ela o importunava e o pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou o seu segredo, dizendo: nunca foi passado uma navalha na minha cabeça, porque sou narizeu, consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora. Ficarei fraco, serei como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele lhe havia contado o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo: venham, mas desta vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então, os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela, e tendo chamado o homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça. E assim começou a subjugá-lo Sansão, que havia perdido a sua força. Então ele gritou: Sansão, os filisteus vêm indo aí. E ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e levaram para Gaza. Amarraram-lhe com uma corrente de bronze e o puseram virar um moinho na prisão. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser raspado, começou a crescer de novo. Versículo 23. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrar diziam: o nosso Deus entregou os nossos inimigos Sansão nas nossas mãos. O povo, quando viu Sansão, louvava ao seu Deus, dizendo: o nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía as nossas terras e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração disseram: mande vir Sansão, para que ele nos divirtam. Trouxeram Sansão do cárcere e ele os divertia. Quando fizeram ficar em pé entre as colunas, Sansão disse ao moço que guiava pela mão: deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e também ali estavam todos os governantes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. 28. Sansão clamou ao Senhor, de Senhor Deus, peço-te que me lembres de mim. Dai-me força só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. E em seguida, Sansão abraçou-se às 2 colunas do meio que sustentavam o templo e fez força sobre elas com a mão direita em uma, com a mão esquerda na outra. E disse: que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força. O templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais o que Sansão matou quando morreu, do que quando ele havia matado durante toda a sua vida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui em mais um culto de homens de honra. Meu Deus, como de costume, tu sabes, Senhor, que a minha voz só consegue chegar até o ouvido dos ouvintes e até os ouvidos da sua igreja e dos homens que estão aqui nessa noite. Mas eu te peço, Espírito Santo de Deus, só o Senhor tem o poder para que esta mensagem, para que esta palavra chegue aos nossos corações e possamos receber esta palavra de um bom agrado e que ela venha germinar frutos que glorifica, que exalte o seu santo nome. Eu te peço, Senhor, que eu diminua nessa noite, mas que tu cresça poderosamente. Acrescenta, Senhor, palavra de sabedoria e palavra do conhecimento, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O tema nessa noite no Homens de Honra é: não brinque com a unção. Nós vimos um texto aqui onde relata
a vida quando Sansão brincou com o São e isso lhe causou a sua própria vida. E é uma coisa, um dos princípios que Sansão quebrou foi de não ouvir os seus pais, não ouvir os conselhos dos seus pais, porque Sansão, ele era narizeu, e como narizeu ele não podia se envolver com outros povos, com outras mulheres de outras nações, e Sansão foi se envolver com uma mulher da nação de filisteus. Sansão foi envolver com Dalila, e os seus pais aconselharam para ele não se envolver, porque ele tinha feito um voto com Deus, ele não poderia se envolver com essas mulheres, com as mulheres filisteias. Então, Sansão aquele descumpriu um princípio, e a Bíblia fala: honra o seu pai e sua mãe, para que a sua vida seja prolongada aqui na terra. E por causa de Sansão quebrar este princípio, de não obedecer seus pais, ele quebrou um princípio na qual causou a sua própria morte. Entenda uma coisa, não foi os demônios que derrubou Sansão. Não foi os demônios que derrubou Sansão, foi os hormônios, Então tem que tomar cuidado, meu amado irmão, cuidado com os hormônios, para que os seus hormônios não atraem Dalila para a sua vida. Muito cuidado. A Bíblia diz que o homem que entra no caminho da mulher adúltera é como um boi para o matadouro. O que é um boi para o matadouro? O boi para o matadouro se transforma em carne. Entenda, quando a Bíblia diz que é perigoso entrar em determinado caminho, é perigoso. Não queira pagar para ver. Se a Bíblia diz é perigoso você ir para determinado caminho, você seguir certas pessoas, é perigoso. Não queira pagar para ver. Não faça como Sansão, que quis pagar para ver e pagou com a sua própria vida. Em Provérbios, a Bíblia diz que em Provérbios diz que perderemos honra e dinheiro por causa dos caminhos errados. Cuidado com os caminhos que você anda percorrendo. Se os seus caminhos que você está percorrendo não for direcionado por Deus, cuidado, você vai perder a sua honra, você vai perder dinheiro. A orientação de Deus hoje é: cuidado com as Dalilas que vão aparecer na minha vida, que vão aparecer na sua vida, que vão aparecer em nossas vidas. Dalila, ela não estava apaixonada por Sansão, não. Dalila estava sendo paga para tirar Sansão do propósito do céu. Dalila não estava apaixonada por Sansão, não. Ela estava sendo paga para tirar Sansão do propósito do céu. Então o que acontece? Sansão começa a brincar com Dalila. Sansão começa a brincar com São. Começa a brincar com Dalila, falando várias coisas, dando várias alternativas para que de onde vinham São. E aí, então ele falou a verdade e ele pagou com a própria vida. Não brinca com fogo, porque quem brinca com fogo pode se queimar. Cuidado com os ois. Cuidado com os ois de Dalila. Talvez na sua vida, homem de Deus que está aqui, ou você, homem de Deus que está me assistindo, talvez existe Dalilas na sua volta que está te paquerando, te falando oi. Cuidado com os ois. E se você respondeu oi, pode ter certeza de uma coisa: a Dalila já está com seus cabelos em suas mãos. Tome cuidado com isso. Fuja dos oi de Dalila. Sansão não era endemoniado, não. Sansão não era inimigo de Deus. E muito menos, ele não era um analfabíblia, ele conhecia bem a palavra. Sansão era crente, Sansão era batizado, Sansão era juiz de Israel. Sansão, então, ele era um homem respeitado, e com todas essas características, com todas essas qualidades, ele foi pego por Dalila. Agora imagina eu, imagina você, imagina nós, se não vivermos uma vida de oração e de vigia constante. Pois a Bíblia diz: vigiai e orai. Então vigie, para que as Dalilas daí fora não derrubam você. Dalila persistiu com Sansão, porque os nossos inimigos não desistem. Entenda uma coisa: os nossos inimigos das nossas almas não desistam fácil. Então, por favor, não abaixe a guarda. Por favor, não se distraia. Faça como José. Foge do pecado. A Bíblia diz que resistir ao diabo. O diabo não resiste, mas o pecado, faça como José, fuja. Você lembra quando a mulher queria se deitar com José e começou a querer seduzi-lo? O que José fez? José deu pinote. José saiu correndo, porque José não quis brincar com São. José não quis brincar de ser homem.
toma atitude como José. Fuja de Dalilas, não queira pagar para ver. Então, o que aconteceu? Sansão revelou o seu segredo. Sansão revelou o segredo para Dalila, da onde vinha a sua força. Sabe o que eu aprendo aqui? Não revela o seu segredo para quem não tem aliança com você. Não revela o seu segredo para quem não tem aliança com você. Dalila não era esposa de Sansão. Precisamos entender, homens casados não têm amiga íntima. Entenda isso. Homens casados não têm amiga íntima. A sua amiga íntima precisa ser a sua esposa. Homem não tem amiga íntima. Toma cuidado com as Dalila. Sansão, ele abriu o segredo para quem não deveria. Entendeu isso? Sansão, ele contou o seu segredo para quem não deveria. Você não pode abrir o seu segredo para quem não tem aliança com você. Põe no seu coração, não abra o seu segredo para quem não tem aliança com você. Sansão tinha uma aliança com Deus. Sansão tinha um voto com Deus. Sansão tinha uma grande unção. Cuidado, a unção é proporcionalmente perigosa. Então cuide da unção que Deus te deu. Cuide com cuidado. Zele da unção que Deus te deu. Entenda isso. Eu, você, nós, todos nós, cada um de nós, você, homem que está aqui nesta noite, você que está me assistindo, cada um de nós tem uma unção dada por Deus. Então zela por essa unção. Cuide dessa unção. Você tem aliança com Deus. Você tem aliança com Deus. Não abra mão disso. Você tem uma unção de Deus sobre a sua vida. Carrega uma unção de Deus sobre a sua vida. Não abra mão disso. Não brinque de ser homem. Não brinque com unção. Não brinque de ser crente. Não, no nome de Jesus, entenda isso. Você foi consagrado a Deus. E Satanás, ele quer nos destruir. Satanás, ele quer nos arrancar do propósito do céu. Existe uma unção sobre a tua vida. Existe um chamado sobre a tua vida. E os filisteus querem destruir você. Entenda isso. Põe isso no teu coração. Deixa essa palavra entrar no íntimo do seu coração. Você tem uma unção. Você tem um chamado de Deus sobre a sua vida. E os filisteus querem nos destruir. Não abra mão disso, não permita que os filisteus te destruam. Sansão dormiu na hora errada, no lugar errado, no momento errado. Sansão foi como Davi, em um momento que Davi tinha que ir para a guerra, Davi ficou em casa. E o que aconteceu? Davi adulterou. Não dorme em momento de guerra. Cuidado para você não estar dormindo no momento em que Deus mandou você guerrear. E nós, a partir do momento que nós acordamos, nós já acordamos em guerra. Nossa vida é uma constante guerra. É 24 horas o inimigo tentando nos abalar a nossa fé. 24 horas o inimigo tentando nos tirar do propósito de Deus. Então entenda, nós estamos em guerra. Não dorme em momentos de guerra. E às vezes as nossas guerras são mais intensas. E quanto mais intensa for a sua guerra, mais orar, mais vigiar você precisa. Sansão dormiu errado, dormiu na hora errada, no lugar errado, no momento errado. O que é dormir no momento de guerra? Onde você tem colocado a sua cabeça? Em que você anda pensando? No que você está pensando? Onde tem colocado as suas mentes, o seu pensamento? A Bíblia diz, não conformais com este mundo, mas transformar e renovar com o poder da sua mente. Nós temos o poder de transformar neste mundo, mas vai depender daquilo que você está pensando. Que eu, você, nós, que a nossa mente esteja ocupada da palavra de Deus e com o propósito que Deus tem para cada uma das nossas vidas. Dormir errado é não perceber. Ele dormiu no errado e quando acordou, ele não percebeu que Deus não era mais com ele. Às vezes perguntamos, né? Estamos em guerra, às vezes está tudo bem em nossas vidas, aí nós queremos perguntar, por que jejuar? Para que orar? Para que ler a Bíblia? Para que ir na igreja cultuar ao Senhor? Para quê? Se tudo vai bem, cuidado, para que de repente olharmos e verificar, estamos sem crédito com Deus. Não temos mais um saldo. Ei, não deixa de fortalecer o seu espírito. Na vida do cristão, é fundamental o jejum, é fundamental ler a Bíblia, é fundamental orar,
É fundamental estar numa igreja congregando homens de honra. É fundamental, você precisa estar congregando no nome de Jesus. Congregue, é fundamental. Não pare de alimentar o seu espírito. Cuidado, ponha isso no seu coração. Cuidado. Quando o homem não sabe guardar o segredo, não respeita a unção, coloca a cabeça no lugar errado, dorme em vez de guerrear, ele perde a visão e não sabe para onde está indo. Vou repetir, para que você possa entender muito bem isso. Cuidado. O homem que não sabe guardar segredo, não respeita a unção, coloca a cabeça no lugar errado, dorme em vez de guerrear, ele perde a visão e não sabe para onde está indo. Cuidado para não trocar os seus desejos pessoais pela sua família. Entenda uma coisa, seu primeiro ministério não é o que você faz na igreja, não é o cargo que você tem na igreja. O seu primeiro ministério é a sua família. Não é o título que você carrega, não é o que você faz para a obra de Deus. O seu primeiro ministério é a sua casa, é a sua família, é a sua esposa, são seus filhos. Eles são o primeiro ministério. E a minha pergunta que vou fazer nessa noite: como que a sua esposa está te vendo? Como os seus filhos te vê? Porque homens de honra entende que seu primeiro ministério é sua família. E pode ter certeza de uma coisa: antes de nós cometermos alguma coisa errada, antes de nós fazermos alguma coisa errada que desagrada a Deus, o Espírito Santo sempre vai nos orientar. Deus sempre vai nos orientar quando estivermos em perigo. Se Deus fala, não faça, não faça. É como um pai dizendo, o caminho lá na frente é um penhasco. É como Deus dizendo, e não vá por ali, por favor. Mas infelizmente, é o pai cuidando de você, filho. É o pai cuidando de você, homem de honra. Se ele diz para você, não vá por aquele caminho, não vá por ali, pode ter certeza, é um penhasco ali na frente. E você pode reparar, infelizmente, vivemos hoje uma geração de filhos, uma geração de órfãos, de pais vivos. Estamos carentes de homens de honra. Estamos carentes de homem de honra. Homens que dão atenção. Homens que dão atenção ao que Deus diz, ao que a palavra de Deus diz, e foge da aparência do mal. E outra, Deus pede para te falar algo nesta noite. Você entenda isso. Precisamos abrir mão de coisas que Deus já pediu para você. Você precisa abrir mão de coisas que Deus já pediu para você abrir mão, e você fica insistindo em segurar aquilo que Deus pediu para você soltar. E não é da sua esposa que Deus pediu para você soltar. Não é dos seus filhos que Deus pediu para você soltar. Talvez é de um vício. E você sabe. Nós sabemos que Deus pediu para nós soltarmos, e nós ficamos segurando, retendo, impedindo de Deus agir na nossa vida. Solte aquilo que Deus já te pediu. Uma das coisas que está acabando com os homens de honra é o álcool. Entendam, homens, nós somos muito mais fortes do que qualquer bebida. Nós somos muito mais fortes do que qualquer vício. Não brinque com Dalila para você não entrar, para você não entre e se entregar para o que não deve. Não brinque com Dalila. Não entregue para aquilo onde você não deve, no nome de Jesus. Deus quer levantar uma geração de homens que são decididos por aquilo que Ele quer. Deus vai levantar uma geração de homens que são decididos para decidir por aquilo que o céu quer e não por aquilo que a terra quer. Não por aquilo que você quer, não por aquilo que a igreja quer, não por aquilo que a religião quer, mas por aquilo que o céu, que Deus quer para você. No nome de Jesus, Sansão brincou, que se tornou um fantoche nas mãos do inimigo, foi humilhado, foi envergonhado. José não. José não brincou com o som e se tornou um governador. Você escolhe. Ou você vai ser um Sansão, ou você será um José. A escolha é sua, a decisão é sua. Homens determinados e posicionados corretamente, muda a sua casa. Deixa essa frase entrar no seu coração. Deixa essa palavra entrar como uma faca de dois gumes no seu coração.
homens determinados e posicionados corretamente, muda a sua casa. O que decide as nossas vidas não são as emoções, mas sim as nossas decisões. A decisão de Sansão levou à ruína, que possamos decidir com as coisas que o céu quer para nós e não a terra. Que possamos juntos cumprir o propósito de Deus e não negociar jamais a unção. No nome de Jesus, não negocie a unção, jamais, para com isso. Não negocie. No nome de Jesus, não brinque com a unção. Não podemos brincar de ser homem. Não podemos brincar de ser marido. Não podemos brincar de ser pai. Não podemos brincar de ser discípulos de Cristo. Em nome de Jesus, entenda isso. Vou falar novamente. Que possamos juntos cumprir o propósito de Deus e não negociar jamais a unção. No nome de Jesus, não podemos brincar com a unção, não podemos brincar de ser o marido, não podemos brincar de ser pai, não podemos brincar de ser discípulos de Cristo. No nome de Jesus, eu quero concluir te dizendo, você é o sacerdócio da sua casa. Nós não temos uma sociedade para impressionar. Nós temos sim um Deus para honrar e uma família para cuidar. E vai valer a pena. Entenda isso. Você é o sacerdote da sua casa. Você é o sacerdote da sua casa. Nós não temos uma sociedade para impressionar. Nós temos um Deus para honrar e uma família para cuidar. E pode ter certeza de uma coisa. Vai valer a pena. Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por este momento do culto com os homens de honra. Pai, que nós possamos sair daqui entendendo. Nós devemos fugir do pecado. Nós não podemos querer pagar para ver, Senhor. Mas temos que fugir do pecado como José fez. Pai, eu quero orar no nome do Senhor Jesus. O Senhor está levantando sobre esta igreja uma geração de homens de honra. O Senhor está levantando para que cada ouvinte que vai ouvir esta palavra, vai ouvir esta mensagem, sejam homens de honra, que venham glorificar, exaltar e engrandecer o seu nome. É que eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu te desejo paz e prosperidade. E que o Mestre Jesus seja o seu foco, juntamente com toda a sua família. Deus abençoe você.